Você tá preparado pra se despedir de uma das maiores franquias de terror dos últimos anos? Invocação do Mal, o último ritual, tá chegando aí e promete encerrar a jornada do Ed e da Lorraine Warren com um dos casos mais sinistros que eles já enfrentaram. Dessa vez, nada de boneca possuída, nem exorcismo clássico. O filme mergulha num relato obscuro que envolve manifestações violentas, polêmicas na mídia e até acusações de que tudo pode ter sido inventado. Sim, estamos falando do caso Smurl. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao show de cinema. A história começa em 1974, quando a família Smurl, Jack, Janet e suas filhas se mudam para uma casa na Pensilvânia. Era uma casa comum, em um bairro simples, com vizinhos normais. Só que não demorou muito para eles perceberem que tinha algo estranho ali. Isso porque primeiro começou a aparecer uma mancha no tapete, e aí eles foram lá e limparam, porém a mancha voltava, eles iam lá e limpavam de novo, e no começo nem parecia algo sobrenatural, parecia algo assim, meio estranho que estava acontecendo apenas, sabe? O que pra mim já é bizarro. O que pra mim é bizarro. Se tá acontecendo coisa estranha, é sobrenatural. Se você acredita, meu filho, corre. E eles só começaram a perceber que tinha algo realmente estranho acontecendo quando a televisão deles pegou fogo, o fogão elétrico queimou e começou a aparecer arranhões nos móveis da casa deles. As filhas também começaram a ver figuras estranhas no quarto, sentiam puxões durante a noite e em alguns momentos chegaram a ser arrastadas da cama. Mas mesmo com tudo isso, a família não cogitou se mudar. Seguiram a vida ali tentando ignorar. E olha só que curioso, tem rumores de que Invocação do Mal 4 vai trazer esse lado mais psicológico do caso, com a família sendo atormentada por visões que se mesclam com a realidade. No trailer isso fica mais claro na cena da sala de espelhos ou naquela em que a Lorraine tá na pia e de repente começa a escorrer sangue. Lembrando que postamos 6 vídeos por semana, então se inscreve no canal e ativa o sininho desse jeito pra você não perder nada. Em 1977, quando o casal teve mais 2 filhas, o pesadelo voltou com força total. Eram barulhos inexplicáveis pela casa, partes geladas sem motivos, batida nas paredes, passos no andar de cima quando não tinha ninguém lá, móveis se arrastando sozinhos, tudo isso somado a uma sensação constante de que tinha algo ou alguém observando. E foi aí que veio um cheiro podre, um cheiro tão podre que parecia que tinha algo apodrecendo na casa. Inclusive também eles ouviam vozes sussurrando no porão. E foi nesse momento que eles perceberam que isso não era uma coincidência, era algo muito maior que estava rolando ali. E aí eu falo, caraca, que ignorância, né? Só agora? Um cheiro tão podre. Você falou, e aí, começaram o cheiro podre. E era tão podre. Eu fiquei, mano. Era podre. Eu falo como se eu tivesse sentido, né? Ah, era um cheiro tão podre, gente, vocês não têm ideia. Sua mãe é tão velha. Um cheiro tão podre. Um cheiro tão podre. A família começou a acordar com arranhões no corpo, como se tivessem sido atacados à noite. E aí me lembra o primeiro filme, né? Que também era um relato da família Perron, né? Eu acho que esses espíritos estão tudo se copiando. É tudo copião. É o mesmo. Não, é outro. É os mesmos que vêm junto. Não é, né? É outro, só que eles se copiam. Tudo copião. Em uma das noites mais assustadoras, Janet foi arrastada da cama enquanto Jack, paralisado, não conseguia se mover nem gritar por ajuda. E o pior, quanto mais o tempo passava, pior ficavam as manifestações. E isso durou anos. Sim, durou anos. E aí, depois de muito tempo, só a família Smurl decidiu pedir ajuda à igreja, que se negou a ajudar porque eles precisavam da autorização do Vaticano. De 1974 até 1986, a família Smurl viveu nesse pesadelo, até que finalmente eles foram apresentados aos Warren. E com a ajuda do Ed e da Lorraine, de repente tudo isso poderia se resolver, né? Só que na verdade não. Amanhã sai um shorts nosso com mais informações sobre esse caso aqui, então se eu fosse você, eu já se inscrevia no canal e ativava o sininho pra não perder. Quando os Warren chegaram, a casa já era um campo de guerra espiritual, a coisa tava num nível que nem filme de terror inventaria. De cara, Lorraine, com suas habilidades sobrenaturais, afirmou ter sentido a presença de 4 entidades diferentes, sendo uma delas um demônio de alto nível. Ele era rico. Ele tinha muito dinheiro. De sangue azul. Esse demônio deve ser de alto nível mesmo, porque a Vera Farmiga, que faz a Lorraine no filme, disse que quando ela tava gravando lá, o rosário dela até quebrou. Já o Ed, quando foi em um dos quartos colocar o seu crucifixo e a água benta, as atividades começaram imediatamente. Ele até disse que o demônio deixou um recado pra ele, mandando ele ir embora. No filme Invocação do Mal 4, a Vera Farmiga disse que esse demônio vai vir com sede de vingança e de uma maneira muito pessoal. Vamos ver se ele vai ser mais brabo que a freira. O ator Patrick Wilson também se manifestou sobre o filme e ele disse que talvez esse seja o mais assustador. E eu amo o Patrick Wilson, mas eu acho que ele tá mentindo. Porque assim, pra superar o primeiro, esse quarto tem que ser uma obra de arte. E eu não acho que vai ser. Não, não acho que vai superar o primeiro nem o segundo, mas vai ser bom. E como que vai ser o mais assustador, então? Patrick tá mentindo pra gente. Assustador não significa que vai ser bom.
Eu acredito... Mas então... Um detalhe importante é que no caso real, tudo foi registrado em fitas de áudio que os Warren coletavam ao longo dos meses para tentar conseguir autorização da igreja para que eles realizassem o exorcismo. Com as tentativas de autorizações de exorcismo falhando, os Warrens agiram por conta própria. Eles mesmos decidiram levar um padre que já havia realizado exorcismo sob supervisão deles. O padre realizou mais de um exorcismo na casa dos Smurl, porém, diferente dos casos antigos do Ed e da Lorraine, esse aqui parecia que nada resolvia. E aí entra o que parece ser o ponto alto do filme, a forma como esse caso vai ser retratado nas telas. Apesar de tudo que a família Smurl passou e o filme ser baseado nesse caso, aparentemente esse quarto filme vai focar bastante nos Warren, né? E também tem um boato rolando aí que a filha deles, a Judy, também vai ganhar um grande destaque nesse filme. E no trailer dá pra perceber bem isso, né? Tem um espaço tanto pro drama da família Smurl, quanto pro peso emocional dos Warren. A trama parece mesmo ser uma mistura de drama com terror, mostrando como o trabalho deles e todos esses eventos afetaram suas vidas. Vem aí um filme muito mais sombrio, mais realista e com um tom mais dramático. E olha, se você viu o trailer, deve ter reparado que a entidade tá usando todo mundo como isca pra atrair a Lorraine. Se isso aqui não é uma preparação pra uma tragédia, eu não sei o que é. E tem um rumor sobre o filme que diz que os Warrens vão reencontrar um demônio antigo, um que já fez eles recuarem antes. Se isso for verdade, a coisa vai ficar feia pros dois. E agora é claro, né, o Ed só faleceu em 2006 e a Lorraine faleceu em 2019. E assim, esse filme se passa nos anos 80 e tem uma teoria que um dos dois pode morrer nesse filme. E se eles seguirem essa narrativa, vai ser diferente da vida real. Mas assim, eu nem acho isso tão impossível, porque desde o começo da franquia eles sempre misturam ficção com realidade, né? Então assim, de repente eles podem trazer isso pra trazer um final icônico, né? Matando um dos protagonistas. De repente eles podem fazer, mas eu acho que isso não vai rolar. Eu acho que nenhum dos dois vai morrer. Eu acho que... Depois da igreja se recusar inúmeras vezes a ajudar, Jack decidiu aparecer em um programa de TV local para divulgar o caso da família para ver se a igreja finalmente ajudaria eles. E em 1986, eles conseguiram uma entrevista com o jornal. O caso acabou repercutindo muito nos anos 80 e ele até mesmo foi bastante debatido em programas de TV. Ele também rendeu um livro chamado The Haunted, que mais tarde virou um filme chamado A Casa das Almas Perdidas. A residência da família Smurl virou uma atração local, era tudo quanto é gente indo até lá, como se fosse um ponto turístico. Inclusive no próprio trailer de Invocação do Mal a gente já vê isso, né? Tem uma cena ali onde o Ed e a Lorraine estão indo pra residência dos Smurl e a rua tá lotada de pessoas. Tem repórter, tem tudo quanto é gente lá. Mas mesmo com toda essa exposição, a verdade é, nunca houve uma explicação definitiva. Nem mesmo os Warrens conseguiram encerrar esse caso definitivamente. Então, vocês estão dizendo que essa casa tá mal assombrada? Sim, uma mancha misteriosa apareceu no tapete da casa. E nossas filhas começaram a ver figuras estranhas no quarto. Entendo. Bom, mas a gente não pode fazer nada. Tchau! E aí, junto com toda essa fama e repercussão, veio o ceticismo. Um professor da Universidade Estadual de Nova York, Paul Kurtz, foi um dos críticos mais ativos. Ele acusou os Warrens de não serem imparciais e chegou a sugerir que tudo poderia ser explicado por alucinações, distúrbios psicológicos ou até problemas neurológicos da família. Recomendou até tratamento psiquiátrico para os Smurfs. Muitas pessoas diziam que tudo era mentira. Os vizinhos alegavam que os barulhos vinham das filhas adolescentes, que eram elas que faziam. O cheiro podre, muito podre, era do esgoto local, tudo tinha uma explicação. E se você tá aqui até agora, corre lá no Instagram pra seguir a gente, pra você sempre ficar por dentro do mundo do cinema. Bom, e mesmo com todas essas controvérsias, a história continuou se espalhando, e como a gente disse, veio um livro chamado The Haunted, e a ideia era contar tudo do ponto de vista deles, sem filtro. Mas os críticos detonaram a obra, isso porque eles disseram que não tinha evidência concreta, e também disseram que parecia mais um filme do que um relato de algo que tinha acontecido na vida real. E como se isso ainda não fosse suficiente, um padre local decidiu dormir 2 noites lá na casa pra ver se ele ouvia e via alguma coisa, e ele disse que não viu nada. Duvido. Você acha que ele viu e mentiu? Mentiroso. Ai, vi, lógico que Só não. pra ganhar repercussão. Não, mas aí ele ia repercutir muito mais se falasse que ele viu. Foi um padre comprado pela mídia. Já outra médium que foi contratada pela família teve uma leitura bem diferente. Segundo ela, havia 2 espíritos presos na casa. Uma senhora chamada Abigail e um homem chamado Patrick, que teria assassinado a esposa e o amante antes de ser enforcado por uma multidão enfurecida. E será que o filme vai trazer essa parte? Será que a gente vai ver Abigail e Patrick no 4º filme da franquia? Porque pelo trailer parece que não tem só uma entidade ali. Tem uma presença muito bizarra rondando a casa. Mas voltando ao caso, mesmo com nomes e histórias, as manifestações
acusações continuavam. E isso começou a repercutir tanto que os Warrens juntaram um monte de gente, um monte de padre pra fazer um último exorcismo. E não é que deu certo, mas por pouco tempo. Mas eles já tinham conseguido aprovação no Vaticano? Não. Eles fizeram tipo, vou fazer aqui. Vamos fazer aqui por nós mesmo. Entendi. Arrasaram. Mas aí quando acontece isso, o Vaticano não toma nenhuma providência? Aí é problema deles, né? Então assim, pra que espera a aprovação do Vaticano se não vai acontecer nada? Eu acho que eles devem sofrer alguma... Deve ter alguma coisa, né? Uma advertência, né? Uma suspensão. Uma escolinha assim. Deus me livre parar de ser exorcista, né? Bom, e aí depois desse exorcismo em massa, a paz não durou muito. Alguns meses depois, os Smurfs disseram que os barulhos, os cheiros ruins voltaram e foi aí que eles decidiram ir embora. Em 1987, eles se mudaram para outra cidade e aí em 1989, o Vaticano acabou aprovando o exorcismo. Valeu, Vaticano! E o pior de tudo é que parece ter funcionado. A casa deles foi colocada à venda e a nova moradora disse que nunca viu nada de estranho acontecendo lá. Até que nos anos 2000, um cara que foi morar naquela casa acabou morrendo e meio que ficou sem explicação, porém depois foi revelado que ele morreu de overdose. O caso Smurl sempre esteve entre os mais pesquisados da carreira dos Warren e agora finalmente ele vai ganhar vida nas telonas. Conta pra gente o que vocês acham desse caso, se vocês acham que tudo realmente aconteceu, se vocês sabem de alguma coisa que a gente não disse aqui nesse vídeo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!